Olá, pessoal, tudo bem? Estamos voltando com mais uma atividade do ciclo de palestras e conferências do PIB de História FACO FMS, em apoio também do Atrium, grupo de pesquisa em estudos da antiguidade, que está sendo desenvolvido na nossa universidade. Hoje nós vamos ter como palestrante a professora Renata Sena Garrafoni, que vai contribuir conosco para os estudos do ensino de antiguidade e através das atividades que ela desenvolveu no PET. Antes de iniciarmos a nossa fala, eu vou apresentar a professora Renata, passarei a fala para ela e deixo para vocês alguns avisos já. Primeiro, perguntas ao final da conferência, lista de presença ao final da conferência. Haverá certificação, então vocês não precisam ficar tensos, porque haverá tudo isso. Bom, então, apresentando a professora Renata, que se dispôs a conversar conosco hoje, é importante destacar que ela possui graduação em História pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado em História também pela Unicamp e doutorado também pela Unicamp, sob orientação do professor Pedro Paulo Funari, que vocês já conheceram, e que é orientador dela e foi meu co-orientador de mestrado. Bom, a professora, ela atua no Departamento de História da Universidade Federal do Paraná desde 2004 e atualmente é professora associada, com experiência na área de História Antiga, atuando principalmente nos seguintes temas: Antiguidade Clássica, Epigrafia e Literatura Latina, grupos marginalizados romanos, releituras do mundo greco-romano na modernidade, entre os séculos XIX e XX, e, mais recentemente, devido aos trabalhos de recepção, tem atuado também no âmbito da arqueologia pública, educação patrimonial e direitos humanos. É líder do grupo de pesquisa no CNPq, Encruzilhadas de Narrativas, Discursos Biográficos e História e Literatura da UFPR, e vice-líder do grupo de pesquisa no CNPq, Antiguidade e Modernidade, História Antiga e Usos do Passado da Unifesp. Foi tutora do PET de História, de setembro de 2010 a agosto de 2016, que ela vai trazer um pouco dos seus trabalhos e do que ela desenvolveu hoje para vocês. Presidente da Associação Paranaense de História no biênio 2008-2010. Editora da Revista de História, também. Foi vice-presidente da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos entre 2012 e 2013 e editora da Revista Clássica, 2013 e 2014. E atualmente é coordenadora do curso de pós-graduação em História da UFPR. Ressalto para vocês 3 publicações. A professora Renata tem uma produção imensa, que vocês podem achar através do Google Scholar, pegando no currículo da professora, mas vou destacar aqui 3 obras importantes, porque vocês utilizam muito em sala de aula conosco aqui na FMS, que seria Gladiadores na Roma Antiga, dos combates às paixões cotidianas, que foi publicado pela Ana Bloom em 2005, também, Bandidos e Salteadores na Roma Antiga, que foi publicado também pela Ana Bloom em 2002, e uma publicação recente, que vocês vão ver na disciplina de Arqueologia, que é Mulheres, Gênero e Estudos Clássicos, um diálogo entre Espanha e Brasil, que foi publicado pela Universidade de Barcelona em 2019. Professora Renata, é um grande prazer tê-la aqui conosco. O curso de História da UFMS de Campo Grande, assim como o PIBID e o Atrium, se sentem muito honrados, porque não é de hoje que a gente acompanha o seu trabalho, né? Eu já venho acompanhando esse trabalho há longo tempo, então é um prazer para a gente ter esse privilégio de ter uma pesquisadora como a senhora nos ajudando, nos auxiliando aqui a expandir nossos horizontes e aprender um pouco mais, tanto sobre a antiguidade como ensino de história. Tá, boa tarde, então. Muito obrigada, Carlos, pelo convite, né? Eu fiquei bem feliz quando surgiu essa oportunidade de estar aqui essa tarde com vocês, conversando aí sobre esses temas, né? Que são tão caros para a gente, principalmente quem está trabalhando, né? Nessa perspectiva de juntar esses aspectos de ensino, pesquisa e extensão, né? Que eu acho que são bastante importantes dentro do âmbito, né, da nossa atuação numa universidade pública, né?
Então, assim, eu fiquei bem feliz. Na verdade, foi o que comentava aqui um pouquinho com o Carlos, né? É um trabalho que foi realizado há algum tempo já, mas é um trabalho pela qual eu tenho muito carinho, principalmente durante o período, né, que estive como tutora do PET, porque foi um momento, né, em que tinha um grupo de estudantes grande, né? E nós éramos, o PET lá na UFPR, ele tem 12 bolsistas e 6 voluntários, né? Então era um grupo de 18 alunos e a gente teve, né, um período aí bastante grande de convívio, de realização de uma série de projetos e de trabalho, né? Então, é por isso que compartilhar essa experiência, né? Eu fiz uma fala aqui mais no sentido, eu diria para vocês, de poder trazer como que foi essa experiência, né, e a importância dessa relação entre ensino e pesquisa, né, como é que a gente sai, né, desse contexto põe em diálogo, né, esse contexto de ensino, pesquisa e também extensão, né, e assim, do meu ponto de vista, o PET foi o meu grande aprendizado durante a UFPR, os anos de aula na UFPR, que foi efetivamente onde eu entendi melhor esse conceito de extensão, como trabalhar, o que fazer, o que propor, né? E isso não é possível sem o diálogo com os estudantes, né? Então, assim, eu acho que os estudantes, eles são atores centrais desse processo, que muitas vezes são os estudantes que trazem algumas conexões. Então, havia alguns projetos do PET que fizemos, que, na verdade, surgiram das necessidades dos próprios estudantes, né, das suas curiosidades, das suas, ou até nas suas, de certa maneira, indignações com determinadas situações que gostariam de mudar, ou pensar, ou atuar de maneira diferente, né. Então, eu acho que esses programas, como o PET, o PIBID, eles são super importantes, porque eles dão essa dimensão, né, de um trabalho coletivo. Então, por isso que sempre que me convidam para falar a respeito dessas experiências, né, eu fico bem feliz de poder compartilhar, porque daí as pessoas podem ter algumas ideias e conversar, que é o que vamos aí fazer na sequência, né. Então, assim, eu não fiz uma fala muito longa, que é mais para trazer algumas ideias, né, e algumas propostas para também poder, né, deixar um tempo para perguntas, para a gente trocar algumas ideias, porque eu acho que isso é fundamental. Então, assim, o PET é um pouco diferente do PIBID, né, porque o PET ele é o Programa de Educação Tutorial, e ele na verdade, ele mescla essa questão do ensino, da pesquisa e extensão, né? O nosso PET lá, ele é bem antigo já, ele é dos anos 90, né? Ele se iniciou em 1992. Então eu já peguei um programa, né, que já estava aí na estrada há um bom tempo, quando eu assumi em 2010. Então já tinha uma estrutura toda montada, já havia alguns eventos que os estudantes eles já faziam, né, e eu mantive algumas dessas atividades, e outras, né, que a gente foi criando aí ao longo desse período que por lá estive. Então, tem essa ideia, né, de fazer, né, material didático, por exemplo, né, como disponibilizar isso, como era feito a partir do blog. Então, isso foram, assim, algumas questões que foram surgindo da própria necessidade dos estudantes, né. Então, isso foi um trabalho bastante interessante que foi ali se desenvolvendo, né. Para mim foi muito importante para entender essa dimensão, né, também da inclusão social,
desses programas, né, e dessa relação, portanto, com o espaço fora da universidade, né? E por que eu ressalto isso? Porque, na verdade, a minha formação, ela sempre foi uma formação mais de pesquisa, e eu, por exemplo, não tive a experiência de dar aula no ensino fundamental e médio. Eu saí da pós-graduação e fui direto para a universidade. Então, esse convívio com as escolas, né, e no caso o museu, né, desse público, ele fora, extra-universidade, começou a aparecer essa necessidade ali ao longo, né, desse meu trabalho que estava desenvolvendo no departamento, e daí o PET, então, portanto, foi esse lugar em que eu pude estruturar um pouco melhor esse conceito, entender, ver o que as pessoas efetivamente gostariam, quais eram os diálogos ali possíveis, né? E aí, nesse período que já estava, né, como o Carlos comentou, eu entrei ali como tutor em meados de, né, segundo semestre de 2010, né? E já tinha algumas esses trabalhos já andando, mas ali, final de 2013, que surgiu essa oportunidade a partir de uma conversa com, então, o diretor do Museu Paranaense, que era o professor Renato Carneiro. Hoje em dia já não é mais o professor, né? Ele ficou... já tem uns 2 anos que não é mais o professor que é o diretor do museu. Mas nessa ocasião aí, por volta de final de 2013, ele que era o diretor, né? E ele estava com uma série de projetos de disponibilização de acervo online. Hoje em dia, boa parte, né, do acervo do Museu Paranaense, quem quiser fazer pesquisa consegue pelo site, é só entrar no site do MUPA, né, que é o Museu Paranaense. Se vocês derem uma busca, vocês vão encontrar facilmente, e o acervo está disponível, então vocês podem conhecer uma boa parte do acervo, está digitalizado, com informações e tudo mais, se quiserem fazer pesquisa, né? E nessa época, digamos assim, esse era um grande projeto que estava ocorrendo ali. Então, ajustar ficha, organizar acervo, ver como colocar esse material, digitalizar. Então, eram essas as questões ali que estavam pensando, né? E aí surgiu essa conversa, e começamos a pensar, então, como é que o PET poderia fazer essa ponte, né, com trabalhos relacionados aí, portanto, à comunidade, né? E aí, nós começamos a conversar, e surgiu essa oportunidade, assim, como a gente ainda não tinha muito experiência de como começar, porque era a primeira aproximação ali com o museu, acabou sendo sugerido, então, que a gente fosse com os estudantes fazer uma visita à reserva técnica do museu, porque dificilmente, né, as pessoas têm acesso à reserva técnica. E os estudantes, eles fizeram essa visita guiada com o pessoal do Museu Paranaense, né, na ocasião, ali, finalzinho de 2013, e aí, a partir dos interesses dos estudantes da época do PET, hoje tem muitos que já são formados, estão fazendo pós-graduação e tudo mais, né? Tem vários que já são professores, inclusive. Mas na ocasião eles se interessaram por 3 acervos, que era o acervo de armas, que o Museu Paranaense tem um enorme acervo de armas, o acervo de indumentárias, então, portanto, a parte de moda e roupas que havia ali no museu, e a numismática, né? E a numismática em específico porque havia, né, essa coleção aí de moedas paranaenses, uma grande coleção de moedas, né, no Museu Paranaense, e inclusive moedas romanas, né? E havia, no caso, o Alexandre
na época, hoje ele está fazendo doutorado comigo, Alexandre Kozer, mas na época ele era estudante de graduação, ele já fazia pesquisa na área de história antiga, e o William Funk, que hoje é professor no Instituto Federal no Amazonas, né, que ele passou no concurso ano passado, ele fez um mestrado com a gente, né, e depois se tornou professor no Amazonas, né, e o William, ele se especializou em história medieval, e, portanto, ele também tinha interesse nessas moedas mais antigas. Era um acervo pequeno, né, que havia, mas ele não tinha sido estudado, né? Então, aí, o que a gente fez? Então, dividiu-se em 3 grupos, né, os estudantes, porque como nós gerenciávamos uma série de projetos, os alunos, eles escolhiam quais eles queriam participar e a gente montava comissões, né? Então, tinha a comissão que estava trabalhando com as armas, a que trabalhou com as indumentárias e a que trabalhou com as moedas, né? No caso das moedas, então, além do Alexandre e do William, também teve a Karen Barbosa Joaquim, que também já é formada, né, pela universidade. Eles, então, gostaram dessa parte da moeda, e aí começamos, então, a fazer, né, conhecer um pouco mais o acervo de moedas ali do Museu Paranaense. Né? Então, como a gente tinha que fazer uns estudos das moedas, e eu conhecia menos, né, da numismática e da antiguidade, a gente fez um convite para o professor Cláudio Carlan, né, que é professor hoje, né, já na ocasião já era também, e é professor na Federal de Alfenas, em Minas Gerais, para que ele viesse, portanto, ao Paraná e fizesse algumas oficinas e meio que conhecesse esse acervo e nos ajudasse a organizar. Então, aí a gente começou, né, tinha lá as moedas, tinha uma quantidade de moedas e começamos, portanto, a ver como estudar. Então, como o PET, ele tinha essa característica também de fazer extensão, né, e um pouco era a ideia qualificar, portanto, essas coleções, então os estudantes, eles levantavam as fichas dessas moedas, como é que elas chegaram no museu, se essas fichas estavam atualizadas, não estavam, fizeram o processo de digitalização, né, para que o acervo fosse disponibilizado online, das fotografias, então, assim, tinha uma série de atividades, assim, digamos assim, de conservação, de aprender a catalogar esse material, organizar, atualizar a ficha e tudo mais, que a equipe do Museu Paranaense coordenou, né, junto com os estudantes, então eles aprenderam, né, em parte desse processo, dividido nessas 3 comissões, eles aprenderam a lidar com acervo, com conservação, com catalogação, e eles ajudaram a inserir uma parte dos dados nesse banco de dados que hoje funciona, né? E, ao mesmo tempo, todos eles produziram alguma pesquisa sobre. Então, foi produzido um pequeno artigo sobre as armas, né? Então, cada um fez algum resultado, digamos assim, de pesquisa, né? Para que tivesse o lado da pesquisa, além do trabalho, digamos assim, de conservação e preservação, além de aprender essas técnicas, né? E, ao mesmo tempo, nessas oficinas, a gente começou a pensar fez uma espécie de um embriãozinho do que virou um projeto depois mais amplo, que depois desenvolvi com o Museu Paranaense, que era a ideia de oficinas, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês alguns slides agora dessa parte, eu vou compartilhar aqui, para que vocês tenham uma ideia, né, de como que foi, de como que essas oficinas, elas foram realizadas, né? Essas oficinas, elas foram todas abertas à comunidade, né? Então, o professor Carlan, ele fez, né, algumas falas, algumas palestras ali nessa ocasião que ele nos visitou para conhecer o acervo, né? E nos dar dicas e conhecer essas moedas mesmo, né?
Ele, então, fez, portanto, palestras que foram abertas à comunidade, então, portanto, não foram só estudantes que estiveram nessa palestra, foi qualquer pessoa interessada, né? O museu divulgou na cidade, então teve um público bem interessante, pessoas que tinham curiosidade de conhecer mais sobre numismática, entender o que era, como é que era o processo, né? E ao mesmo tempo, ao longo desse projeto, foi criado um espaço especial para essas moedas, porque elas tinham um lugar mais reservado, então ela foi para um lugar um pouquinho mais de destaque, né? Foi construída esse display para colocar. Vocês podem ver que não são muitas moedas, nem todas elas são de período romano, a gente tem algumas que são posteriores, mas período tardo antigo e medieval, mas a gente preservou o nome coleção de moedas romanas, porque era o nome que já havia sido dado, né, desde o princípio. Ela era tida como essa coleção, então a gente preservou isso desde a entrada dela dentro do museu, né? E ao mesmo tempo foi criado essa tela que vocês veem ao lado em computador, né? Que é um touchscreen ali que você pode, a moeda ela aumenta de tamanho e você a vê em 360 graus, porque no display você só consegue ver um lado da moeda, né? Ali a pessoa consegue interagir com a moeda, ver os dois lados e, ao mesmo tempo, clica e tem todas as informações que estão na fichinha do catálogo, que depois, no final, eu vou mostrar um pouquinho o catálogo para vocês. E então foi feito também essa parte de organização do acervo, dessa exposição, teve o lançamento, aquela foto que está circulando no cartaz é do dia da abertura, né? Que está toda a equipe que trabalhou na constituição, portanto, dessas moedas, né? E da organização do acervo e da pesquisa que foi feita com eles, né? Então eu vou só aqui, daqui a pouco eu mostro o livrinho para vocês. Mas dessa ideia, né, então, assim, pensando assim, em projetos que vocês podem pensar e realizar com museus, aí, parcerias, né, desse trabalho coletivo que a gente aprendeu bastante, essa organização de oficinas, essa vinda de pessoas de fora da comunidade, né, e não só estudantes, então foi uma experiência muito interessante. Aí, em 2017... Eu já não era mais tutora do PET, mas propus, junto com a minha colega, que é a Priscila Vieira, um projeto de extensão, aí ele foi um projeto mais de extensão mesmo, que foi submetido lá à PROEC, que é a nossa Pró-Reitoria de Extensão. Então, nós conseguimos bolsistas da graduação para trabalhar nesse projeto, que foi chamado Cultura Material e Gênero, a História das Mulheres a partir do Museu Paranaense. Então, esse foi todo um outro trabalho que a gente expandiu. A gente criou grupos de estudo, dividiu também em 3 eixos dessa experiência que funcionou bem menor, né? A gente fez 3 grandes eixos, que foram as indumentárias, que a gente manteve e ampliou, então a gente chamou de costumes, porque a gente também analisou a coleção de revistas de moda que tinha lá no Museu Paranaense. Um outro eixo que era mulheres pintoras, então mulheres na arte paranaense, porque elas são bem pouco conhecidas, então fizemos toda essa parte de levantamento, de quais são as mulheres artistas que estavam no museu e tudo mais, e mulheres e trabalho, então foi uma parte que dedicamos às trabalhadoras, né? E depois disso, né, teve uma exposição que fizemos, que o eixo foi o trabalho, né, porque pintar não deixa de ser uma forma, né, de trabalho para algumas mulheres, né, e a moda, que pode parecer uma coisa supérflua, mas por outro lado, o ato de fazer as roupas, né, da costura, envolve as fábricas. Curitiba tinha uma fábrica de fita que foi muito importante, a fábrica de fita Vensky, que são, um dos principais lugares em que essas mulheres foram trabalhar no começo do século XX, né? Então tem uma série de questões que a gente poderia também, por meio de perspectivas feministas,
trabalhar a questão da mulher, né, no ambiente fabril e tudo mais. Então, a gente foi desdobrando, a partir desses 3 dias, todas essas questões, né, que foi um trabalho muito bacana. Ele foi em 2017 e 2018, ele resultou numa exposição que era para ficar no mês das mulheres em março de 2018, mas ela acabou ficando até o final do ano, porque ela foi muito visitada, né, e eu acredito que o fato dela ser muito visitada foi porque fizemos ao mesmo tempo que tinha os trabalhos que aí sim os alunos da graduação e pós, eles iam fazendo, né, de levantamento de acervo e toda essa parte que comentamos, mas nós fizemos uma série de oficinas, que daí nós convidávamos professores, doutores, para falar sobre temas de feminismo, de gênero, de trabalho, né, tudo que estava mesclado, digamos assim, com esses temas que estávamos trabalhando. E, paralelamente a isso, nós convidamos mulheres da comunidade para fazer suas falas nas rodas de conversa. Então, convidamos lideranças do movimento negro, convidamos mulheres fotógrafas na cidade que estavam envolvidas com arte, e essas mulheres, elas falavam da sua experiência, e aí a gente tinha uma série de perguntas que fazíamos sobre a visibilidade das mulheres nos museus, né? E foi interessante porque a gente fez toda a exposição final, ela foi feita levando em consideração, portanto, aquilo que as pessoas achavam que deveria ter no museu. A gente tentou dar com a exposição uma resposta, né, aos anseios das pessoas que participaram desse projeto. Então, esse projeto, eu estou falando das mulheres, por quê? Porque, na verdade, ele foi mais amplo, mas ele é um desdobramento da experiência que tivemos com as atividades ali, com as moedas, principalmente, né? E aí, um outro trabalho que fiz, esse foi individual, porque é de um interesse mais particular meu, que foi resultado... desculpe, e aqui eu deixei, é que a exposição temporária, ela virou um catálogo, né, que foi submetido à editora da UFPR, ele já está aprovado, ele está em processo de editoração, então logo a gente vai ter um livro também contando toda essa experiência, com fotografias, ele ficou um livro bem bonito, que eu espero que em breve ele possa ser publicado. E aí, tem esse outro trabalho que fiz aí individual, porque assim, enquanto o pessoal estava fazendo tudo isso, aí você sabe, né, a gente está ali, tem acesso à reserva técnica e tal, fui me interessando, eu estava fazendo já um levantamento de temas sobre a presença dos antigos gregos em Curitiba, porque nós temos, né, toda uma tradição simbolista e neoptagórica, e depois toda a questão do Templo das Musas, com Dario Veloso, e tem todo um histórico ali de relação, né, da cidade com o mundo grego, né? Eu sempre gosto de falar para as pessoas, basta pensar que o prédio histórico, que a gente chama o prédio histórico da Federal, ele é um edifício neoclássico, né? Então, a logo da universidade é um edifício com colunas gregas, né? Então, aí acabei tendo um tempo para pesquisar nesse acervo, né, e publiquei um livrinho, que é esse daqui, que chama Os Antigos Gregos, né, no acervo do Museu Paranaense, que é tipo um mini catálogo, na verdade, sabe? É um livrinho em que eu tentei mapear aquilo que tem de presença grega no Museu Paranaense para quem quer estudar. Então, ele não é um catálogo exaustivo, mas tem exemplos, notícias de jornal, a parte de numismática, as medalhas e as premiações, coroa de Emiliano Perneta. Então, assim, tem uma série de possibilidades de entradas para quem quer estudar aquilo que a gente chama de recepção ou usos do passado, né? No acervo do Museu Paranaense. Então, não é um catálogo exaustivo, mas ele tem exemplos e comentários e como fazer pesquisa, que tipo de tema se pode desdobrar dali. Esse livrinho, ele é um PDF,
que vocês baixam no site do museu. Se vocês entrarem no site do Museu Paranaense, tem uma parte lá que é publicações do Museu Paranaense, e esse livrinho é download gratuito, então vocês podem entrar e fazer o download, e tem vários outros também, não é só o meu, lá vocês podem encontrar outros livrinhos, né? Então, isso foi algo que surgiu paralelamente. Então, aí do Instituto Neopitagórico, como vocês podem ver, tem uma série de medalhas que foram feitas e moedas que ainda estão por estudar, sabe? Todas elas com símbolo greco-romana, do começo do século XX, a grande maioria, e é um acervo não pesquisado, né? Então, e vocês encontram, né, esse material disponível na internet para poder conhecer, né? Então tem uma série delas aí, né, que eu coloquei aqui como exemplos, né, para que vocês tenham uma ideia desse material, né? E por fim, tem uma grande variedade, né? Como vocês podem ver, são medalhas e moedas, né? E com símbolos greco-romanos aqui, né? Então tem sempre referências, né, ao mundo grego, a harpa, as colunas, né? Você tem um acervo bastante interessante, se estamos pensando aí de moedas, além das moedas romanas, digamos assim, estrito sensu, e das moedas da antiguidade tardia e medieval, temos, portanto, essas moedas, né? Porque que é possível de estudar. E aí, essa daí é a foto, né, que vocês estão vendo e circulou no cartaz, que é no dia do lançamento do livro, né? Então, ali estamos eu, aqui no canto mais à esquerda, o Carlan, que vocês devem conhecer, daí tá o Renato Carneiro, que era o diretor na época, a Tatiana, aqui ao lado do Renato, que coordenava a parte de história do Museu Paranaense na ocasião. Ali mais atrás está o William, a Karen e o Alexandre, né? Que são as pessoas que daí sim trabalharam no catálogo. Esse de moedas que eu comentei com vocês. E daí, para concluir, o que eu gostaria de trazer aqui para vocês é só mostrar, então, portanto, que foi publicado esse catálogo aqui, né? Então, existe o livro, o catálogo, ele foi distribuído para as bibliotecas, para as universidades, ele foi gratuito, né? A gente fez a distribuição. E essas fichas que vocês encontram com as moedas e as descrições também está lá online naquele dispositivo que eu mostrei para vocês, né? E havia também a possibilidade de acessar pela internet. Eu não sei se ainda está no site do Museu Paranaense, mas vocês tinham acesso a todo esse material, né? E, por fim, tem aqui os capítulos iniciais em que a gente explica tudo isso. E os capítulos, né, tem a introdução do professor Renato Carneiro, tem uma minha explicando esse histórico do PET, como é que fizemos esse trabalho e tudo mais. E, na sequência, tem um texto da Tatiana apresentando a coleção de numismática, então é um texto mais amplo, mais geral, falando da coleção toda do museu. E depois entramos nas moedas, que aí sim é toda a parte que os estudantes fizeram. Portanto, as fichas, as organizações, colocar em termos arqueológicos, isso tudo foi trabalho do Alexandre, da Karen e do William. E, inclusive, o texto que eles escreveram com todos os mitos, porque a gente não sabe ao certo como essas moedas vieram parar no Museu Paranaense. Então, eles fizeram um levantamento de artigos de jornais, notícias, né, para poder explicar um pouquinho que não se sabe ao certo aí como essa coleção chegou, né? Então, eles fizeram esse levantamento também, um pouco dessas lendas que estão no entorno dessa presença das moedas. E no final tem uma pequena tradução para o inglês. Então, ele é um catálogo bilíngue, porque a gente encaminhou também para museus internacionais, porque o próprio Carlan, entre as moedas, reconheceu que tem algumas que, para estudos, são interessantes. Então, nós também fizemos, ao final, a parte em inglês, porque o catálogo também foi disponibilizado para instituições estrangeiras, né?
Então é isso. Aí, para concluir, a gente passar aí para um tempinho das conversas, né? O que eu queria dizer é o seguinte, que essa catalogação ela só foi possível com o apoio dos funcionários do Museu Paranaense na ocasião, né? E depois tivemos as palestras, a presença do público, e foi um processo muito interessante, que foi essa primeira tentativa de aproximação com uma outra dinâmica, né, da universidade com o museu e com o público em geral, né? Então, também foi bem interessante para modificar, né, essa forma de diálogo e de divulgação, né? E esse acervo, eu acho que ele interessa pesquisadores no Brasil, pesquisadores no exterior, então esse processo que seria a parte de pesquisa, né? E essa divulgação, uma maior aproximação com a comunidade, seria essa parte aí que estamos pensando mais em termos de extensão, né? E o que eu queria dizer, por fim, para concluir, é que toda essa experiência foi pensada como um trabalho coletivo mesmo, né? Então, eu estou sempre citando as pessoas, porque não tinha uma pessoa, assim, mais importante que estava fazendo isso. Não, isso foi mais ou menos dividido entre a gente, professor, trabalhando com os estudantes, então foi um processo, e com as pessoas da comunidade, às vezes alguns colecionadores que conheciam, mas que não tinha necessariamente a visão acadêmica da coisa, então foi realmente um processo bem interessante de troca, e foi essa sensação que tentamos passar no projeto maior que fizemos depois sobre o acervo com as mulheres, né? Então, a ideia aqui foi articular mesmo história, memória, cultura material, de uma maneira mais pensando em percepções críticas, né, a respeito do passado, para deixar, né, de perceber isso como uma coisa linear. Então, a gente não queria traçar a história das moedas até chegar no presente, não, mas a gente queria mostrar que nós desconhecemos alguns caminhos, algumas moedas chegaram ao acaso, a gente nem sabe muito bem como nem porquê, mas é um acervo interessante, tem moedas e elas precisam de ser estudadas. Então, eu queria concluir dizendo que organizar um catálogo como esse, com equipes de pessoas diferentes, de diferentes lugares de conhecimento, né, que nos fez pensar muito sobre o processo da construção da memória, como algo que tem que ser coletivo e, portanto, dentro de uma perspectiva democrática, né? Nesse sentido, as pessoas têm que ter acesso a esse material para que ele não fique só nas reservas técnicas, né? Então, eu acho que é isso, o que a gente espera, por fim, aqui a minha fala e essas experiências, esses desdobramentos, é que seja, na verdade, um convite, né, para que as pessoas possam multiplicar essas experiências, né, pensando o passado como algo mais amplo, porque da nossa perspectiva, e é isso que a gente encerra a apresentação do catálogo, dizendo, né, que um trabalho de pesquisa, ele só faz sentido quando ele é público e as pessoas o possam discuti-lo, né? Então, eu acho que essa é a principal, digamos, motivação de tudo isso, né? Porque, como vocês podem ver, foram trabalhos de anos, deu bastante trabalho, inclusive, né? Fazer tudo isso. Mas a nossa alegria é que ele está todo aí disponível, as pessoas podem ter acesso e vocês podem seguir pesquisas que a gente nem tinha previsto quando pensou nesses projetos, né? Então, ele já tem alguns anos, mas acho que ainda pode ser bem útil aí para as pessoas conhecerem, se inspirarem ou fazerem novas pesquisas. Então, acho que era isso, Carlos. Não sei se a gente tem um tempinho para conversar, né? Que a gente tinha conversado, então acho que é melhor abrir para as perguntas, não sei como vocês gostariam. Obrigado, Renata. Olha, eu agradeço muito pela sua fala, porque a gente vem batendo muito nessa questão do uso da cultura material em sala de aula. Nós temos muitos projetos aqui na UFMS que estão relacionados com o campo da cultura material, tanto desenvolvidos com o professor Leandro Eco, em Três Lagoas, como eu também desenvolvo aqui no âmbito tanto do Atrium, né, como junto à professora Lia, a professora Laura no Museu de Arqueologia, onde a gente trabalha com a parte da cultura material do território, né? Então, nós trabalhamos no ARC com a parte mais dos vasos, com catalogação de peças do acervo. Então, eu acho muito importante a sua fala para que
tanto os nossos PIBidianos como os nossos graduandos que estão aqui acompanhando, eles possam observar como que não é somente produzir, não é apenas produzir o catálogo, como o catálogo pode servir como uma ferramenta depois para o ensino, para a divulgação do acervo, ou seja, a gente contribui também, né, com a parte da divulgação científica e do apoio às instituições museológicas. Então, eu gostaria de parabenizar pelo trabalho que foi desenvolvido, que é um trabalho que eu admiro, que eu me inspiro. Eu gostaria também de ressaltar aqui para vocês que boa parte do que eu venho desenvolvendo hoje, nesse caminho aqui junto ao MUARC, como pelo Atrium, nos projetos de catalogação, também tem muito da contribuição do que eu vi sendo desenvolvido pelo seu projeto. Né? O Alexandre levou, na época, assim que saiu o catálogo, me deu de presente. Então, eu lembro do projeto, ele contando animado de como era. Então, são boas aquelas experiências que inspiram a gente para essas ideias, né, de como desenvolver uma ação, o que eu quero, o que eu pretendo. Então, muito obrigado, Renata, pela fala. Eu vou abrir agora, então, para a pergunta, que tem bastante, diga-se de passagem. Ó, vamos ver o que eu consigo responder. Eu vou passando para você aqui, pode deixar. Ó, a primeira foi a do Leonardo Arguello. Você consegue ler aqui na... Consigo, estou aparecendo aqui para mim. Então, essa questão eu acho assim, sabe... essa questão da BNCC, né? Então, eu não estou assim exatamente a par como está a situação atual, mas a nossa ideia, quando nós fizemos todo esse trabalho, é exatamente para, de alguma maneira, disponibilizar também o material, acesso aos professores, porque eu acho que quanto mais a gente puder casar, né, o ensino, diria assim, no sentido de ampliar a possibilidade de acesso ao passado, eu acho que é importante, porque às vezes a gente fica muito restrito ao que a gente tem na mão, e em geral são textos, né, mas eu acho que, e às vezes os museus, eles estão distanciados das escolas, porque muitas vezes os museus, as pessoas vão visitar, então assim, você até vai com a escola, né, em muitas ocasiões, mas é meio que para ver o que você está estudando, às vezes dá um pouco essa sensação de ilustração. E aí a gente queria que, ao disponibilizar esse material, também sensibilizasse as pessoas que ali tem muita informação, né, que pode ser estudada, que pode ser pesquisada, né? Então, fazer um pouco esses links com as possibilidades de uso em sala de aula, né? Então, aí, a ideia é essa, é que ele não seja só digamos, uma ilustração, né? Por exemplo, vamos estudar o Império Romano, aí chega lá e vê uma moeda romana. Não, a ideia não era que fosse uma ilustração, mas é como que a moeda romana traz informações sobre esse Império Romano. O que a gente pode entender de uma coleção tanto quanto aleatória, né? Que veio parar em Curitiba de repente, né? Mas que traz informações desde o período romano, né? Mais republicano, né? Mais no início do período republicano, que nós temos algumas moedas bem recuadas ali do período republicano, até no período medieval, né, que algumas chegam ao período medieval. Então, eu acho que o contato, conhecer, saber que existe isso no país, que é importante, seria nesse sentido, né, de ampliar esse horizonte da possibilidade de que a cultura material, ela não só ilustra, mas ela ajuda a gente a pensar o passado de outras perspectivas, né? Acho que seria mais nesse sentido. Bom, nós temos aqui agora uma outra pergunta, que é da nossa querida professora Janira, que está aqui conosco. Janira é uma pessoa maravilhosa, sempre nos incentivando, divulgando as coisas. A Janira mandou aqui, primeiro parabenizando, aí eu vou passar as duas questões, que é uma só. Só que devido à questão da limitação do espaço. Então, primeiro ela pergunta, Renata, gostaria que você comentasse um pouco sobre as dificuldades enfrentadas pelos estudantes para fazer esta pesquisa. Aí ela complementa, como estavam as fichas catalográficas? Como eram os encontros entre estudantes e os funcionários do museu?
Então, a gente estava assim, a gente tinha essas moedas, a parte de numismática do Museu Paranaense é bem organizada, bem estruturada, né? A gente tinha boa parte das informações. O que fizemos, na verdade, foi uma atualização. Daí, por isso a importância do Carlan. Porque como fotografar essas moedas para colocar no catálogo, né? Que tipo de informação é importante para um catálogo que um pesquisador estrangeiro necessitaria, né? Então, o que fizemos, na verdade, foi a partir do que já tinha no catálogo das fichas, atualizar, mas transformar num catálogo arqueológico. Né? Então, o que houve? Os estudantes eles tiveram, né, na ocasião, que pegar as moedas em alguns pontos, por exemplo, qual que é o tipo de material a gente colocou, estado de conservação, diâmetro, espessura, né? Se essa moeda já foi encontrada em outro lugar, qual outro catálogo que ela está? Então, essa foi a parte da pesquisa. Porque, embora a gente tivesse as informações na ficha, da chegada, uma descrição, coisas assim que nós também colocamos, né? Mas elas não são informações que caracterizam um catálogo arqueológico, que possa ter um estudo arqueológico, né? Que é o que a gente também queria. Então, aí por isso as importâncias dessas oficinas do Carlan, porque algumas foram públicas, digamos assim, para as pessoas conhecerem, debaterem e tudo mais, mas algumas foram para os estudantes, mais específica para eles aprenderem, né, a fazer esse tipo de trabalho, porque a arqueologia ela é muito ampla, né, e a numismática tem suas especificidades, então, né, é muito difícil uma pessoa, né, que está trabalhando com uma área da arqueologia conhecer todos os métodos e técnicas da outra, né. Então, como o Carlan tinha toda essa experiência, já tinha trabalhado também com as moedas no Rio de Janeiro, então ele conhece perfil de acervo brasileiro e uma série de coisas, daí ele foi bem importante para nos orientar aí nesse processo. Então, assim, foi muito tranquilo, porque a Tatiana conhecia bem, ela era da área na ocasião, ela estava coordenando a área de história, mas ela tinha sido estagiária uma época também da numismática, quando ela era mais nova, então ela conhecia bem o acervo, né, ele estava bem estruturado. E aí, o trânsito ali foi bem tranquilo, né? E muitas vezes o pessoal, por exemplo, do museu, da parte, eu diria, da parte de conservação, também fizeram várias falas com os estudantes, a forma correta de pegar as moedas, que tinha que usar luva, né? Então, toda essa parte técnica eles também aprenderam, né? Que é um outro processo interessante, porque se aprende a lidar, né, com... a gente não pode ficar transpirando no material e tudo, não pode deixar lá de qualquer jeito. Então, assim, todos esses cuidados, daí foi o pessoal da conservação que veio falar com os estudantes e tudo mais. Então, movimentou, né, vários departamentos do museu que não necessariamente se falariam, assim, necessariamente, né? Então, digamos, esse trabalho ele foi colocando essas pessoas em contato, daí foi uma experiência bem interessante também, né? Bom, Renata, temos mais aqui uma pergunta da Isabela, que ela é nossa pibidiana. Uhum. Aí ela dividiu em duas partes que ela pode. Eu gostaria de saber as dificuldades, assim. Não, na verdade, não, porque o que a gente faz nessas oficinas? Nessas oficinas a gente se contou um pouco, né, do que faz a numismática, como é que é o estudo, né, a importância disso, algumas questões sobre a antiguidade tardia, porque a maior parte das moedas aqui, elas são cerca de, acho que são 26 moedas, se não me falha a memória agora. Então, ela tem de períodos variados, então a gente tratou um pouquinho desses períodos, mas a gente também passou essas informações mais amplas, porque eu acho que um pouco da curiosidade das pessoas é saber, né, porque as pessoas às vezes acham que o que o museu tem é aquilo que está na vitrine, né, que em geral é a informação que as pessoas têm. Então, mostrar em fotografias, né, a gente fez assim umas palestras mostrando
algumas questões do acervo, o que é conservação, como trabalha com conservação. Então, essas questões, elas são tranquilas, assim, as pessoas conhecem. E aí o grupo era muito heterogêneo, porque tinha estudantes, portanto, já tinha um interesse mais acadêmico e sabe como a pesquisa funciona, mas também tinha colecionadores de moedas, né, que é um público que aparece, tinha pessoas que já tinham ali contato com numismática e algumas pessoas que eram mais curiosas, né? Mas, de forma geral, é tranquilo. Uma coisa que eu descobri nesse ambiente, e depois, principalmente com o projeto lá das mulheres, é que as pessoas, se a gente propõe uma palestra, às vezes, na universidade, acaba não tendo o público que o museu tem. Porque como o museu não necessariamente está com essa cara de universidade, as pessoas se aproximam. E elas vêm com diferentes backgrounds, a gente começou a notar que tinha ali toda uma conversa e uma vontade de saber e de trocas ali daqueles conhecimentos mais diferentes, que era bem interessante. Exatamente, por isso que a gente fez esse sistema de oficina, que era um pouco mais técnico, e no caso do projeto, e as rodas de conversa, porque daí você conseguia circular, né, diferentes formas de saber para depois traduzir numa exposição, que era o que a gente queria lá com as mulheres. Então, não é muito difícil, pode parecer estranho, assim, mas na prática não é, porque, em geral, as pessoas elas vão chegando ao museu com alguns conhecimentos, né? Então, dá para rearticular ali, e embora uma coisa ou outra seja mais técnica, mas acho que a predisposição da pessoa de ir lá e de ouvir e de querer conversar já traz esse espaço. Então, ele é diferente da sala de aula, no fim e ao cabo, é isso que eu estou querendo dizer, né? A gente não pode querer dar uma aula, assim, propriamente para as pessoas, porque o público, ele é heterogêneo, então a gente tem que entender quem são essas pessoas, quais são os backgrounds dela, apresentar aquilo e daí puxar algumas conversas e discussões, né? Então, ele tem uma dinâmica um pouco diferente do que a gente faria se for dar uma aula na graduação ou uma aula na escola, né? Que é um outro lugar. Então, aí a gente mantém, digamos, algumas questões importantes, né, da pesquisa, mas a forma de expressar, ela muda um pouquinho e também não é exatamente a mesma da aula, né? Então, a gente procurou fazer essas conexões, né? E acredito que até que deu certo, porque sempre tinha gente. Então, acho que funcionou. A gente acompanhava aqui, a gente ia acompanhando pelas fotos. Eu acho que funcionou. Mas é um desafio, porque não é o que a gente está acostumado, que a gente está acostumado mais com aula, né, na universidade ou na escola. E daí, realmente, se a gente for dar aula, é capaz que as pessoas se desinteressem um pouco, mas tem que achar uma forma, né, ali de apresentar o conteúdo e produzir a reflexão, né, e a linguagem ali mais adequada, né? Aí a gente vai pegando jeito. Esse é o grande desafio. A gente vem tentando fazer aqui esse processo com a questão do acervo, no caso, com a parte da reserva técnica, do MUARC, né, que é a professora Lia, que é a coordenadora do museu, junto com a professora Laura. Elas já vinham desenvolvendo esses trabalhos ao longo tempo. Então, eu fui chamado, né, elas me convidaram para poder integrar a equipe, e foi muito interessante porque é essa pegada, Renata, tentar mostrar para eles, para os alunos, né, como é que é importante relacionar o que eles estão aprendendo na graduação, mas também com as necessidades do museu, e já ir pensando, como é que eu vou levar isso para a sala? Como é que eu vou pensar esses objetos, né, seja no caso da gente aqui, ou das moedas no Museu Paranaense, como levar esse objeto para a sala de aula, atrelado com a cultura material, para alunos que não são arqueólogos, não são historiadores em formação, são alunos do básico. Então, é interessante participar dessas ações, na minha concepção, para eles, que eles começam já a pensar, para além do conteúdo, né, como trabalhar a cultura material. Eu acho que é muito positivo. E a BNCC veio aí exigindo essa relação. Então, acho que mais do que o projeto que foi desenvolvido lá, preparou eles para esse momento.
né? Do que a sala de aula. Eu acho que a grande vantagem de toda essa experiência, que eu acredito, é que ela proporcionou ao pessoal, né, todos os estudantes que participaram do projeto, uma série de conhecimentos que eles não teriam, né? Então, assim, a possibilidade de você estar num museu, você aprende conservação, por exemplo. Não necessariamente você vai aprender isso no curso de história. Só que a experiência da conservação seguramente vai ter um impacto na hora de você fazer uma aula, né? Por quê? Porque você aí vai prestar atenção na cultura material, você vai ter uma série de questões de como o passado chega até a gente, como ele é preservado, por que se escolhe tais coisas que vão para o museu, por que outras não vão, né? Então, assim, os nossos museus, muitas vezes, ele tem uma característica de ter um grande acervo de questões atreladas às elites, muitas vezes, né? E daí, esse foi o grande desafio do outro projeto, da História das Mulheres. Então, assim, se nós temos um acervo que a maior parte da indumentária é de uma elite, como é que a gente vai chegar nas mulheres comuns? Aí a gente falou, vamos pegar pelo viés da costura, né? Porque essas roupas tiveram que ser feitas em algum momento. Então, a cultura material, é a vida das costureiras. Tem um acervo de máquina de costura no Museu Paranaense muito interessante. Então, tem as fábricas, tem as costureiras que eram autônomas. Então, aí você vai desdobrando, né? Então, eu acho que, assim, o que eu queria dizer é que nós começamos pequenos, vocês viraram um grupo menor, a gente foi tentando, teve coisa que deu certo, a gente conta as que deu certo. Mas se vão dando errado, a gente vai aprendendo e melhorando. Então, assim, é um processo de construção, né? Por isso que eu disse que é um trabalho coletivo e de aprendizado, porque dali você tem que estar bem disposto também a escutar, né? Que é uma coisa que a gente não costuma fazer muito, né? Ouvir ali. Então, tem determinadas coisas que você quer fazer, mas não dá, tem problema, né? A gente fez tudo isso e não tinha necessariamente um apoio financeiro, então até onde podia ir, né? Então tem uma série de questões aí que envolvem, né? E que às vezes então tem que ir negociando isso tudo. Mas eu acho que aprende isso, dá essa ideia de atrelar pesquisa, ensino e extensão, para mim foi uma grande descoberta, porque eu acho que flexibiliza melhor o nosso olhar como professor numa universidade federal, né? Assim, ou numa universidade pública. Quais são essas necessidades do público que a gente tem que ir ali na sala de aula construir com os nossos alunos na universidade, para que eles tenham ideias, né, e consigam cruzar e partir dessas realidades que trabalham e consigam expandir, né, a noção de passado das pessoas, né? Eu entendo muito sobre essa questão, que a gente tem um projeto que ainda está em desenvolvimento, e veio o Covid, acabou atrapalhando, que é com a reserva com o acervo de numismática do Museu Histórico Nacional. No projeto, em 2018, que era com a dinastia Júlio-Claudiana, são as moedas da dinastia Júlio-Claudiana, para trabalhar somente com as moedas de Augusto. Conseguimos catalogar, conseguimos fazer a tradução com o pessoal da Letras da UFRJ, das legendas, mas aí, na parte da fotografia, veio o Covid. Então, veio o Covid, tem a questão do financiamento. Então, tudo, assim, é um contexto que a gente vai passando para poder produzir, porque também não depende só da gente, como você bem mencionou, depende de vários outros fatores para que esse resultado, esse produto chegue, né? Então, assim, a gente já conseguiu os dados, mas, por exemplo, as fotos estão vindo aos poucos. Em medida que é possível fotografar o acervo, a equipe do MHN manda para a gente. No momento, a gente vai estar trabalhando só com as moedas augustanas. Então, é interessantíssimo que você vai vendo moedas que são consideradas falso-paduanas, que são de outras matrizes. É muito legal, que a gente vai também esmiuçando o acervo. Renata, temos uma pergunta aqui para você, Luciano Alonso. Então, há itens não classificados nessa coleção de numismática do Museu Paranaense? Então, eu estava olhando aqui, eu estava tentando ver, que já faz um tempinho, aí a gente começa a se esquecer das coisas, mas o acervo, ele é enorme, o acervo total. Eu estava tentando procurar aqui, depois eu posso procurar a informação certinha, né? O acervo em si,
ele tem muitas moedas, né? E tem muitas medalhas também de diferentes períodos, né? Então a gente aí, ó, o William tá falando, tá vendo? Ele pode aí dar o testemunho dele, que ele tá ouvindo, né? Tá vendo? E tá dando testemunho. Então, a questão que você estava provando, então, assim, é um acervo enorme, né? E assim, ele é bem estruturado, então assim, tem as fichas, isso aí você encontra tudo bem certinho ali no Museu Paranaense. O que a gente fez no caso com as moedas romanas, essas chamadas moedas romanas, é exatamente essa questão de tentar fazer um catálogo arqueológico. Então, assim, é um acervo enorme, ele é bem organizado, mas ele não é tão estudado pela dimensão que ele tem. Então, assim, quem se interessar a fazer pesquisa e tudo mais, vale a pena, porque você vê todas essas coleções de medalhas, da presença greco-romana em outros períodos, tal, são estudos por se fazer. Então, você encontra as informações, né, básicas, tem na internet também, isso tá bem legal. Mas, digamos assim, catálogos, estudar, fazer tese e tal, aí isso já tem menos, né? Então, por isso que a gente divulga esse trabalho, né? Qualquer coisa, o William pode me corrigir aí. De repente, o William ele é melhor que eu, que ele é mais jovem, né, William? Aí, já que você está por aí, você pode mandar aí no chat. Seu Oswaldo também, que está aqui nos assistindo, seu Oswaldo Rodrigues Júnior, parabenizou e deixou também um convite para que você possa levar uma palestra para a Sociedade Brasileira de Numismática. Janira está aqui nos falando que ela já visitou recentemente a coleção. Olha, Renata, eu agradeço muito, muito pela essa troca de experiência que você está proporcionando para a gente, tanto no PIBID, como para o Átrio e para o Museu de Arqueologia da UFMS, porque muitos dos nossos alunos estão trabalhando. Eu tenho 2 alunos trabalhando especificamente com as moedas do Museu Histórico Nacional, comigo, no meu projeto da catalogação, e tem um grande número que estão junto ao Museu de Arqueologia da FMS, trabalhando com outra temporalidade, já com pré-história, trabalhando com a questão do acervo. Mas eles têm um ponto em comum, seja os que estão no Museu de Arqueologia, coordenado pela professora Lia e com a professora Laura comigo, bem como os que estão atrelados ao MHN, eles estão vendo a importância do que é a cultura material, né, e a importância da questão da catalogação, que a gente fala para eles, às vezes eu falo, gente, tem que catalogar, senta aqui. Aí, lá, a Lia e a Laura são, assim, pacientes, elas sentam, elas vão lá, explicam tudo, e eles ficam assim, mas talvez, por quê, né? Por que catalogar essas peças? E eu acho que quando a gente vê outras experiências, e que já estão consolidadas como a sua, eles entendem a dimensão do projeto, porque é uma questão de divulgação científica, é uma questão de divulgação do material para a comunidade, ou seja, para a sociedade brasileira, bem como a gente tem agora, vamos falar da BNCC? Bom, aqui a gente tem um material pronto para a gente poder pensar isso e aplicar na sala de aula, seja para o 6º ano ou para o 1º. Né? Então, eu acho que é um retorno para a sociedade que esses projetos trazem, que às vezes as pessoas pensam assim, mas não é um texto imenso, eu só estou catalogando aquilo, uma peça, só que ele não sabe a dimensão dessa peça para as pesquisas. Eu acho que isso que você mencionou é bem importante, Carlos, porque é uma dúvida comum, né, entre todos os estudantes, na verdade, né? Porque às vezes pode parecer que é um trabalho assim, mas para que eu tenho que ficar fazendo isso? Mas do ponto de vista, quem trabalha com a arqueologia ou não, assim, nesse caso, a cultura material, né? Porque esse caso não é uma coleção escavada, digamos assim, mas ela é um acervo de museu. Então, para você fazer um estudo e tirar algumas informações e ter algumas ideias ali, você precisa de montar esse corpus. E aí é um pouco diferente, às vezes, de quando a gente lida com documentação escrita, né? Que você lê, por exemplo, você vai querer trabalhar um determinado período a partir da literatura. Aí você vai lá e lê o livro literário e tal, e ali já tem sua documentação e passa a fazer interpretações sobre isso. Não é a lógica daqui. A lógica daqui ela vai ter um passo anterior, que é construir esse catálogo, fazer essa separação, organizar, ver esses dados que são bem importantes.
porque é a partir deles que você produz, né? É o primeiro passo para você produzir depois a reflexão, né? Então, eu acho que essa conexão da pesquisa com a extensão e com o ensino, ele é interessante, porque daí você vê, no caso da cultura material, todas as suas particularidades. Então, para a gente poder estudar esse objeto, ele tem que ter conservação, ele tem que estar catalogado, né? Então, são uma série de práticas, digamos assim, que você vai aprendendo, que era isso que eu comentei, que num curso, né, de história, talvez não esteja, porque a cultura material não necessariamente é o objeto de atenção das pessoas, né? Então, tem uma diferença. E aí, para quem cai no mundo da cultura material, pode se estranhar num primeiro momento, né? Mas digamos, é o começo, né? O catálogo, a organização, ele é o começo de um trabalho de pesquisa, né? É isso, né? Você vai estudar, então tem que medir, daí você pega, você conhece o peso, você aprende a diferenciar os tipos de moeda, saber, né? Se a moeda tá ali naquele período, se ela é de período posterior, que tem algumas que não necessariamente são verdadeiras, né? Então, saber isso, ter a importância histórica e tudo mais, isso é importante, né? Porque esse acervo, ele não tem valor monetário, né? Mas ele tem valor histórico, né? E os estudos, eles são importantes, né? Renata, eu agradeço muito, agradeço pela contribuição. Eu espero que você possa vir mais vezes, mesmo que seja virtual, né, nesse primeiro momento, para poder contribuir com os nossos alunos. Estão mandando mensagem aqui no grupo, estão super animados e agradeceram. A puxada de orelha que eu já dei, porque agora eles entenderam o que é a função da catalogação. Eles estão aqui já falando, agora eu entendi, professor. Sabe? Então, é muito bom, é muito, apesar de todo o contexto, né, essa questão da gente poder hoje estar trabalhando em rede, estar dialogando, é um ponto muito positivo, porque está possibilitando a gente que está em lugares mais afastados se aproximar, manter diálogos, manter contatos e trocas de experiências. E para eles isso é essencial, né? Então, seja para o PIBID, seja para a graduação. Então, eu te agradeço, espero que venha novamente, pretendo trazê-lo para falar agora dos gladiadores, trazer essas discussões para eles no segundo semestre, quando a gente vai para a antiga mediterrânea, que eu separei afroasiática e mediterrânica, que é as antigas. Aí no 2 eu estou trabalhando com eles mais no contexto do Mediterrâneo mesmo. Então, trazer essas experiências para eles vai ser importante. Então, eu agradeço muito em nome do curso de História, agradeço em nome do PIBID, né, do Programa Institucional da professora Estela, meu como coordenador de área do PIBID de Campo Grande, e agradeço também como uma pessoa que tem acompanhado essa trajetória esse tempo todo e que se inspira nessas ações que contribuem muito para a gente. Então, eu agradeço a sua presença, agradeço a presença dos meus orientandos, que estão reclamando que eu não falei deles. Mandou mensagem aqui no grupo. Agradeço aos pibidianos, agradeço nossas amigas do museu, as coordenadoras, a professora Ali, a professora Laura, que estiveram presentes na fala de hoje, a professora Janeiro, o senhor Oswaldo, o William, o nosso público como um todo que participou da live, pois é muito importante isso para que a gente mantenha as atividades, né? A senhora gostaria de mais uma fala, encerramento? Eu gostaria de agradecer a oportunidade, eu acho que é isso mesmo que você tem falado, né? A gente sempre fez aqui, eu sempre gostei de trabalhos, né, interdisciplinares, com várias pessoas, trabalhos mais coletivos e tudo mais. Mas assim, aí entrou a pandemia e a gente ficou, nossa, e agora, né? Mas aí descobrimos um novo mundo na internet. Então, assim, eu acho que é algo interessante também da gente pensar, quer dizer, eu tenho tido essas oportunidades, né, de conversar
que às vezes em outras ocasiões, ou sequer a gente imaginava que isso era possível, né? Às vezes a gente ficava pensando, nossa, aí como é que vai fazer o evento? Tem que viajar, né? Não tem verba, aquela coisa toda. Então, assim, aí, facilitou um pouco essas conexões e tem sido muito interessante, né? Porque afinal vocês estão, nós estamos em várias partes do país, né? E acho que dificilmente numa situação como essa o William poderia estar aí também dando o seu testemunho aí, conversando com a gente, né? Então eu acho que diante de tudo que a gente está vivendo, né, essas conexões elas também são importantes. A gente perde às vezes a possibilidade da materialidade que a gente gosta de estar lá e trabalhando, mas está ganhando em termos de trocas de ideias, né? Que aí, quando voltarmos aí à situação presencial, digamos assim, a gente pode voltar, né? Com novas parcerias, com outras ideias, conhecendo melhor o que as pessoas estão fazendo. Então, eu agradeço também a oportunidade e, quando precisar, só chamar. Muito obrigado. Pessoal, ó, a lista de presença está aí, não deixem de assinar. Assim que acabar a live, depois a gente vai fechar, não vai conseguir assinar mais. Os certificados serão enviados até o final do mês, tá? E deixo para vocês o convite para que acompanhem a programação da gente, seja no Instagram ou como no Facebook, porque a gente tem várias outras lives para ocorrer. Sábado que vem, sábado dia 29, aliás, nós vamos ter a palestra sobre repatriação das peças egípcias com a professora Karine Lima, e vamos prosseguir com outras atividades, incluindo no segundo semestre, vamos ter um evento de numismática antiga. Então, já deixando aqui para vocês a parte, não, isso aqui não é o primeiro, isso daqui está abrindo as discussões que nós vamos ter ao longo desse ano sobre numismática. Então, a gente vai ter um sobre numismática antiga, focando principalmente com as peças do Museu Histórico Nacional, chamando os pesquisadores e em parceria com eles. A gente está começando a organizar os projetos, então já fica o convite para que vocês fiquem antenados, o pessoal que gosta de numismática, aprecia esses estudos, se prepare, que não acabou só com a palestra de hoje, vai ter muito mais. Então, gente, um beijo e até breve. Tchau, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.